vamos falar aqui, ó, sobre reciclagem, né? E na cidade de Piracaia, que também fica próximo aqui da capital, onde nós estamos hoje, a gente tem lá uma cooperativa de catadores que trabalha em parceria junto à prefeitura, e eles têm o Instituto Recicleiros, que dá ali um apoio para eles, onde eles conseguem fazer a reciclagem lá dos resíduos da cidade de uma maneira muito organizada. Eu, que sou, né, porta-voz presidente da Rede Sustentabilidade aqui no estado de São Paulo, já visitei muitas cooperativas e juro, nenhuma das cooperativas que eu visitei era tão organizada, tão limpa, tão bem estruturada como essa cooperativa lá em Piracaia. Tive o prazer de visitar essa cooperativa, de ver o trabalho sendo desenvolvido lá por 6, 7 cooperados, tinham outros, né, nas ruas da cidade fazendo ali o recolhimento de material. Eu acho que lá tem uma questão interessante, que a parceria junto à prefeitura, ela é bastante efetiva. E você não tem o clássico que a gente vê aqui em São Paulo, dos carroceiros, tal. Não. São os caminhões da prefeitura, junto, em parceria com a cooperativa, que faz esse recolhimento dos materiais e traz para a cooperativa para fazer a separação e a destinação. E é uma cooperativa muito bem organizada. O destino dos resíduos, ele é feito de forma correta, né? E a cidade é uma cidade do interior, uma cidade que tem aí 30, 40 mil habitantes. E tem muitas áreas rurais que a cooperativa ainda não consegue atuar, porque são muitos condomínios, né? A gente sabe que tem um processo de condomínios no interior, né? Que é um problema urbano, inclusive, já nas cidades aí do interior, que não vem ao caso agora, mas que impede do caminhão entrar dentro desses espaços, que são privados, mas hoje tem aí já essa dúvida, né? O quanto é privado, o quanto é público, já que são tantas moradias ali dentro e trazendo um problema público, que é o do resíduo, né? E aonde eles não separam e tal, e a gente precisa fazer essa solução, mas enfim, a cooperativa ela consegue trazer luz a esse problema do resíduo. A gente está aqui na Zona Leste de São Paulo e está vendo a prefeitura aqui da capital fazer uma discussão sobre um incinerador aqui no Aterro São João, aonde eles querem destruir mais de 60 mil árvores para colocar esse incinerador. A gente sabe das dificuldades que a gente tem para plantar árvores, para deixar elas crescerem, para aí sim elas contribuírem com a nossa sociedade, e eles estão falando aqui de colocar um incinerador. Eu sei que a nossa pauta é sobre a reciclagem, a questão de Piracaia, essa política positiva, mas tinha que trazer essa questão do incinerador, que é o oposto, né? Um queima e o outro reorganiza, reutiliza, faz aí esse processo da reciclagem. Queria te ouvir, professor, um pouco sobre essa ideia de reciclagem, como lidar um pouco com esse resíduo sólido. Muito bom. Então, esse segundo exemplo que nós estamos debatendo de política pública traz a dimensão ambiental das políticas públicas, né? Uma dimensão fundamental nesse século XXI, uma discussão sobretudo dos últimos 50 anos, né? Desde a Conferência de Estocolmo, na década de 70, mas que ainda parte da sociedade demora, né, para ter um aprendizado social. E a gente, por vezes, continua utilizando alternativas, né, muito tradicionais, como é o caso do incinerador, né? E a gente olhar para uma boa prática como essa de Piracaia é um convite para inovar em termos dessas políticas públicas, né? Nós temos uma tradição também de longa data no Brasil de coleta e reciclagem, né? Muito dentro de uma base social, de movimentos de catadores, né? E que bom que esse exemplo de Piracaia também mostra, né, um processo de coprodução com a própria prefeitura, né? Ou seja, novamente, uma política pública, um processo de colaboração, a prefeitura faz o processo de coleta, encaminha os resíduos para a cooperativa, que dá ali o devido processo de tratamento e encaminhamento, né? Isso nos mostra o seguinte, Fernando, nós temos boas práticas, assim como o caso de São José dos Campos, né, que a gente estava falando aqui do modal de bicicletas, né, em políticas públicas no Brasil. Nós somos 5.569 municípios. Se a gente for, de fato, estudar a fundo, nós temos muitas boas práticas e inovações que estão emergindo nesses municípios. E, por vezes, essas boas práticas elas ficam abaixo do radar político, distante dos holofotes midiáticos. E as pessoas acham que não tem essas boas práticas do setor público. E, às vezes, a gente pensa de uma forma mais tradicional, né, de cima para baixo, na tomada de decisão política, né? Então, imagine você, São Paulo, né, a maior cidade do Brasil, ainda usando uma estratégia, né, tradicional de política pública, uma estratégia, vamos dizer, arcaica do século XX. Que na Europa, inclusive, Exatamente. já está sendo eliminada. Eliminada. Né? Quando a gente consegue, né, e partir para uma estratégia mais contemporânea, né, como um processo, né,
de reciclagem, que traz um conceito fundamental na dimensão ambiental, que é a economia circular, né? E que, em torno disso, a gente tem uma pegada de sustentabilidade. Então, eu creio que isso é muito importante, né? Às vezes, debater políticas públicas é confrontar alternativas, né? Sim. A gente parte de um problema público e pensa quais são possíveis soluções. E a gente pode ir desde soluções tradicionais, algumas das quais podem ser arcaicas, como incinerador, até soluções inovadoras, né? E Piracaia, então, nos traz esse muito bom exemplo, que não é apenas de uma sustentabilidade do ponto de vista ambiental. É a relação disso também com um processo de criação de trabalho e renda. Né? E isso é fundamental, como que você articula diferentes políticas públicas. Então, aqui você tem uma política pública de economia circular, né, fundamental para a sustentabilidade municipal, junto com o processo de criação de trabalho e renda. Maravilha, professor. Eu fico bem animado, né? Eu tenho alguns números aqui. Enfim, os recicleiros, eles trabalham hoje, que é quem dá suporte para a cooperativa, né? Em 14 cidades do nosso Brasil, em 11 estados diferentes, né? Em 5 regiões aí do nosso país. E a gente tem uma construção bastante importante, como você trouxe, com os catadores, mas é de extrema importância que a gente enxergue também uma profissionalização desses catadores, né? Porque a gente anda aí pelas cidades e vê muitos carros praticamente sem condições de uso, uma experiência muito degradada, uma relação, né? quase com precarização, né? Totalmente precarizado, né? Então, acho que a gente precisa olhar cada vez mais para os recicladores, para essas pessoas que fazem esse processo de reciclagem, com respeito, trazendo muito essa relação da dignidade humana, né? Porque é muito precarizado e eu acho que a gente precisa olhar para esses profissionais que ajudam, né, o nosso planeta de uma forma um tanto quanto mais profissional e garantir, né, a remuneração para que eles continuem exercendo essa função tão importante e nobre para a nossa população, né? A gente tem no governo federal, junto ao Ministério do Meio Ambiente, um programa para as cooperativas de reciclagem, né? Então, fica a dica aí já para entrar lá no site do Ministério do Meio Ambiente, depois vou colocar o link aqui também, para auxiliar as cooperativas aí de reciclagem. Eu acho que isso é de extrema importância.